competência para o processamento das ações previdenciárias. Então, se tratando de regime geral da Previdência Social, o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, ele deve integrar a relação jurídica processual, por quê? Porque ele é o gestor desse regime previdenciário. O INSS, ele é uma autarquia federal e foi criada pela Lei 8.029 de 1990. E como a gente sabe, as autarquias federais, elas vão litigar judicialmente na Justiça Federal, conforme dispõe o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. E vão litigar em qualquer condição, como autoras, como réis, como assistentes ou como opoentes. Então, uma ação que envolva o INSS, em princípio, como regra, vai ser ajuizada na Justiça Federal. Então, ações previdenciárias movidas por segurados ou por dependentes do regime geral da Previdência Social, elas vão ter o INSS como réu e devem ser ajuizadas, como regra, na Justiça Federal. E aí se trata de competência absoluta. Todavia, existe a competência delegada. Então, existem situações em que é possível o ajuizamento de uma ação contra o INSS na Justiça Estadual, em se tratando de matéria previdenciária. E por que isso, né? O segurado ou beneficiário, ele é a parte mais frágil na relação jurídica previdenciária. E se não existe nas proximidades do domicílio dele uma justiça federal, isso vai obrigar essa pessoa a se deslocar, a fazer, eventualmente, longos deslocamentos até o Fórum Federal mais próximo. Lógico que agora, com a digitalização da justiça, não há mais a necessidade para o ajuizamento da ação de se deslocar até o fórum. Isso pode ser feito via sistema, mas existem atos processuais que acabam sendo realizados presencialmente no fórum. Então, esse segurado, essa pessoa aí, ela vai ter que se deslocar, às vezes, por um longo caminho até chegar na justiça, e isso dificulta o acesso dessa pessoa à justiça. Lógico, se a gente não pensar no estado de São Paulo, a gente pensar no estado do norte do país, por exemplo, a realidade é muito diferente, vai ter locais aí que a Justiça Federal mais próxima talvez fique aí a 500 quilômetros de determinada localidade. Então, não faz sentido essa pessoa, que já é uma pessoa aí, a gente pode dizer, hipossuficiente, se deslocar tudo isso para poder ter acesso à justiça. Então, existe a competência delegada em matéria previdenciária. E aí, o artigo 109, parágrafo 3º da Constituição, ele vai apresentar uma exceção à regra da competência absoluta da Justiça Federal, permitindo que as causas previdenciárias, em certas condições, elas sejam julgadas na Justiça Estadual. E aí, originariamente, a gente tinha o artigo 109, parágrafo 3º, com uma redação que previa o seguinte: serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Essa era a redação que havia. Então, basicamente, se não houvesse uma Justiça Federal na sede ali da cidade onde a pessoa mora, o que ia acontecer? Ela podia ingressar com a ação na Justiça Estadual. Mas essa regra ela foi alterada, né? E aí o artigo 109, parágrafo 3º, foi modificado pela Emenda Constitucional 103 de 2019, ou seja, a reforma da Previdência, e ele passou a ter a seguinte redação: lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal
em que forem parte instituição de previdência social e segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Então, essa é uma alteração da Emenda Constitucional 103 de 2019, ela acabou delegando a forma de atribuição da competência delegada para a legislação. Então, é uma importante alteração que ocorreu, né, porque vai deixar para o legislador ordinário, a partir da data e da vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019, ou seja, a partir de 13/11/2019, a possibilidade de delegar para a Justiça Estadual a competência para as ações previdenciárias. E vejam que, mesmo antes da vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019, e, lógico, já prevendo a aprovação dessa emenda constitucional, foi publicada a Lei 13.876, de 2019, que alterou o artigo 15 da Lei 5.010, de 1966, e essa Lei 5.010, de 1966, é uma lei bastante importante para a Justiça Federal, é uma lei que vai organizar a Justiça Federal de primeira instância. E aí, no artigo 15, a gente vai ter o seguinte, com a redação agora já alterada. Quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Federal, inciso 3, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 quilômetros do município sede de vara federal. Então, a importante alteração que a gente tem aí é que agora só vai haver a competência delegada para a Justiça Estadual se a comarca do domicílio do segurado ela estiver localizada a mais de 70 quilômetros do município que seja sede de vara federal. E vejam que o parágrafo 1º desse mesmo artigo 15, ele ainda trouxe uma norma que vai dizer respeito à forma de atuação da Justiça Federal. Vai dizer o seguinte: sem prejuízo do disposto no artigo 42 dessa lei e no parágrafo único do artigo 237 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil, poderão os juízes e os auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no território de qualquer município abrangido pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva vara federal. Depois nós temos ainda o parágrafo 2º desse mesmo artigo 15, que vai estabelecer que caberá ao respectivo Tribunal Regional Federal indicar as comarcas que se enquadram no critério de distância previsto no inciso 3 do caput deste artigo. Ou seja, esse critério aí dos 70 quilômetros de distância à sede da Justiça Federal, quem vai dizer quais são as comarcas que vão ter competência delegada vai ser o próprio Tribunal Regional Federal. E aí essa alteração ela vai estar em vigor a partir de 1/1/2020. Então, os TRFs eles devem publicar as comarcas que, a partir de 1/1/2020, têm competência delegada. E aí, no âmbito do TRF3, né, que abrange São Paulo, foi editada já uma resolução nesse sentido, e essa resolução, basta se verificar, ela reduziu muito as comarcas que continuam tendo competência delegada, né? Então, são hoje no estado de São Paulo menos de 20 comarcas que têm ainda competência delegada. Então, a competência delegada em matéria previdenciária agora passou a ser uma verdadeira exceção. Vai ser raro o caso em que uma comarca ela ainda tenha competência delegada em matéria previdenciária. E aí, vale lembrar, né, logicamente, que isso se trata aí de uma delegação de competência, né? Ou seja, a competência, né, mesmo nesses casos em que é possível a delegação, a competência ela ainda é da Justiça Federal,
mas o segurado, o interessado, ele pode optar por ajuizar a ação na Justiça Estadual. Então, quando tiver a competência delegada, o interessado ele tem a opção de ajuizar ou na Justiça Federal ou ajuizar na Justiça Estadual. E aí, lógico, prevendo os problemas em que essa grande alteração de competência podia gerar, né, especialmente no que diz respeito a envios de processos da Justiça Estadual para a Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal ele editou uma resolução 603, de 12/11/2019, e essa resolução ela dispôs que as ações já ajuizadas não seriam redistribuídas para a Justiça Federal. Então, o artigo 4º dessa resolução 603, ele diz: as ações em fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo estadual, nos termos em que previsto pelo parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição Federal, pelo inciso 3 do artigo 15 da Lei 5.010, de 30 de maio de 1965, sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de Processo Civil. Mas vejam que o Conselho da Justiça Federal ele tem atribuição em relação à Justiça Federal. E aí, já prevendo que, mesmo com essa resolução, os processos da Justiça Estadual fossem remetidos para a Justiça Federal, o STJ, e aí, num incidente de assunção de competência, no conflito de competência, o STJ ele determinou a imediata suspensão em todo o território nacional de qualquer ato destinado à redistribuição de processos pela Justiça Estadual, e, no caso, processos relacionados à jurisdição federal delegada em matéria previdenciária. Então, a Justiça Estadual não pode redistribuir, não pode enviar para a Justiça Federal os processos que foram ajuizados até o final do ano, até o final do ano de 2019. E aí, esses processos devem continuar tendo tramitação regular na Justiça Estadual até ser proferida uma decisão em relação a esse processo que está tramitando no STJ. Um outro ponto que a gente ainda tem em relação à competência delegada diz respeito ao benefício assistencial, ao LOAS. O LOAS, como a gente sabe, ele diz respeito à matéria de assistência social, não é matéria de previdência, mas sim matéria de assistência social. E aí iniciou-se uma discussão se o LOAS ele também teria a possibilidade de ter competência delegada. E aí a jurisprudência do STJ ela passou a estabelecer que a competência delegada alcança também as causas relativas ao benefício assistencial, benefício previsto no artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal.